Nessa manhã, muita alegria, eu quero apresentar os irmãos que estão nos visitando. A gente tem um pessoal lá de São Francisco do Sul, uma galera abençoada que veio aí nos servir nessa manhã. Cadê o pessoal de São Francisco? Olá, gente, animação aí. É isso. Vocês já viram aqui, o pessoal serviu no louvor, foi uma bênção. E essa galera toda, eles são pastoreados por um amigo querido, pastor Juliano. Chega aí, Juliano. Pastor Juliano é um amigo, mais de 10 anos já. Mais 10 anos, mais de 10 anos. A gente fez faculdade de teologia juntos. E o Juliano sempre teve um coração admirável, irmãos. É um homem de Deus, plantador de igreja. Está num campo complexo, né, Juliano? Difícil, mas o Senhor tem dado graça. E o Juliano foi uma das pessoas no início, assim, que eu estava ali naquele momento de estudos e tudo mais. Ele foi a pessoa que mais me incentivou, irmãos. Posso dizer assim que o Juliano é um irmão em Cristo que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida. Amém. E muito bom ter você aqui nessa Amém. manhã. Então, o Juliano vai nos trazer a palavra e eu creio que o Senhor vai falar com a gente. Amém? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por essa manhã incrível, essa manhã maravilhosa na Tua presença. Obrigado por esse tempo de comunhão, Senhor, onde celebramos a alegria e a amizade, celebramos a união com os irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo que o Senhor já fez aqui no nosso meio, as palavras que já foram ministradas neste lugar. Obrigado, Senhor. Agora nós iremos ouvir a Tua doce palavra, a Tua tão poderosa palavra, Senhor. Eu quero orar sobre a vida do Juliano, Senhor, e peço que o Teu Espírito venha conduzi-lo em tudo nessa manhã, que nós possamos ser ministrados pelo Senhor. Usa o Juliano com sabedoria, com graça e com ousadia, Senhor. Que nós possamos ser tocados pelo Senhor nessa manhã. Que nós possamos ser fortalecidos e edificados. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Senhor. Essa é a minha oração, te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com vontade, irmão. Glória a Deus. Eu gosto de falar que o Kleber, ele me elogia bastante, né? Mas tem uma história nossa aí da faculdade que no último semestre, nas últimas 3 semanas para entregar o TCC, o meu orientador não aceitou meu projeto e eu falei assim para Deus, eu não vou desistir, eu vou entregar esse TCC. A nossa turma começou com quase 40 alunos, se eu não me engano, acho 30 e alguma coisa, e acabaram só 7. E eu falei, eu vou me formar nessa turma aí, em nome de Jesus. E eu chamei o Kleber e falei, cara, o Gandra rejeitou meu projeto, tá ruim, me ajuda, cara, porque eu vou entregar o TCC. E o Kleber me levou na biblioteca e em 1 hora ali de conversa ele ajeitou o meu TCC, organizou, fui para casa, em 1 semana eu entreguei o TCC. Eu me formei. Porque esse cara tem uma mente que eu não entendo, cara, eu não sei como é que pode, ele faz 3 folhas em 10 minutos. Trabalho de 3 laudas para você entregar, 3 laudas é 3 folhas, né, para você entregar na próxima aula. Eu ia no intervalo, o Kleber chegava lá, mano, já escrevi aqui 3 folhas, mas não ficou muito bom, então dá para mim que eu pego para mim esse trabalho. Eu estava ali no primeiro parágrafo tentando, o que eu vou escrever aqui? O cara tinha pesquisado um monte de autor, e a gente ficou amigo na faculdade, né, conheceu a Elisa, foi um tempo muito abençoado ali, a gente se formou em 2015 para 2016, né, eu presbiteriano, né, vim de uma raiz presbiteriana, o Kleber de uma raiz assembleiana, olha o que deu, irmão. Fogo e gelo, irmãos, imagina o que deu, né? Foi um encontro profético ali, de fogo e gelo. E estamos aí, a nossa amizade que Deus uniu, né, cara, a gente é muito contente. O Dudu a gente conheceu também lá, no penúltimo, o Dudu entrou depois da gente, né, a gente se formou antes que o Dudu, conheci o Dudu nos corredores só, a mãe dele também, e a gente se encontrou por ali e hoje estamos aqui. Nem sabíamos nós que um dia nós seríamos pastores de igreja. Naquela ocasião eu ainda ia ser pastor, né, ainda ia me tornar, ainda ia ser ordenado em 2016, e agora estamos aqui como pastores, nunca imaginávamos isso, estar mesmo nesse ambiente. Eu sou casado há 22 anos, tenho 45 anos, sei que não parece, mas tenho 45 anos.
Estou começando a perder o cabelo aqui em cima, estou apavorado. Que eu acho, meu Deus, tem que raspar o cabelo. Quem estava comigo aqui em cima, começar pela banda, né? A Lívia, a ovelha nossa, da nossa casa. Luan, que é o irmão dela, estava no carrão também. O Vitor, cadê o Vitor? Lá atrás. É o guitarrista que toca em todos os lugares. Ele veio lá de Itapema, irmãos, para cá servir. Né? Eu falo porque veio de coração aberto, deixou a esposa com um filhinho pequeno, né? Cara, recém-nascido. Está aqui servindo o corpo de Cristo. Ele era de São Francisco do Sul, agora mora em Itapema. Luiz, lá atrás, faz parte da MVEC, pastor Camargo, amigo também. E, para quem não sabe, né, estava aqui minha filha, Isabela, cantando comigo. Né, uma honra para mim hoje viver esse momento da minha vida com uma filha me acompanhando no altar. E a Sofia, que está ali. A Isabela tem 21 anos, faz 22 esse ano. E a Sofia tem 13 anos, eu sei a tua idade, 13 anos. Temos uma história muito legal, porque minha esposa cresceu aqui, no Milena. E quando eu vim ministrar aqui, eu falei, cara, vou ministrar do lado do Milena, onde tudo começou a ministrar com minha esposa, lá 25 anos atrás, quando eu conheci ela. Conheci ela com 18 anos. Ela me deixou sofrendo uns 3 anos, até a gente namorar e casar, né? Daí depois, muitas vezes eu vim aqui nesse apartamento sem ela saber, com presente, né? O que tu faz aqui? Não, eu trouxe para ti um presente aqui. Que ela para tentar conquistar a esposa, irmão. 3 anos ralando, irmãos. Aí vinha para cá, não tinha ônibus para voltar para São Chico, às vezes, pedia para dormir. Deixa eu dormir aí. E aí dormia na casa dela e a gente casou. Esse ano agora dia 28 de junho, a gente faz 22 anos de casado. E minha filha faz 22 em novembro. Então estamos aqui, pela graça de Deus. Irmãos, o Dudu, quero agradecer o Dudu, né, que cedeu esse espaço, não estando aqui hoje. Dudu e a Nick, que não estão aí. E eu vou tentar ser com você prático, porque praticidade é uma coisa que eu não tenho. Tempo é uma coisa que para mim é difícil. Mas eu vou tentar, eu vou cumprir o que a casa manda. Eu queria falar com você nessa noite, e até mandei a foto ali da minha esposa em cima da hora para a Thaís, né? Eu queria colocar ali a foto da minha família, queria que ela não pôde estar porque ela está gripada, uma forte gripe desde quarta-feira, desde quinta-feira, e hoje, infelizmente, ela não pôde vir, né? Para ver a galera aí. Amém? Mas depois que tiver a foto ali, se der tempo, a gente bota. Faço parte da Save, uma igreja que começou há 3 anos atrás, 3 anos e 4 meses, lá em São Francisco, uma base missionária, uma casa de oração. Também estamos em implantação, é um processo de implantar não é fácil, vocês sabem disso, né? Implantar a igreja não é fácil hoje em dia. Mas eu tenho confiado no Senhor, uma palavra que tem me feito descansar em Deus. A obra não é minha, é dele. Então quem dá o crescimento é ele. Se ele quiser fazer crescer, ele faz. Se ele quiser acrescentar, ele faz. Se ele quiser fechar, ele fecha. Se ele quiser aumentar, ele aumenta. Eu só sigo o fluxo do que ele está fazendo. Eu só peço para não deixar eu perder o fluxo do rio. Como Mike Bickle dizia, Deus tem uma agenda. Se você vai participar dela, o problema é seu. Ele vai cumprir o que ele tem para cumprir. Se a gente vai participar ou não, a decisão é nossa. Então a gente confia no Senhor. Estamos seguindo o fluxo do rio. Abra comigo Apocalipse 19:7, domingo de manhã. Apocalipse. Misericórdia, irmãos. Apocalipse. Não posso, meu Deus, eu olhei para o Marcão e Suzane aqui, os pais, o Luan e da Lívia, estão aqui com a gente, nos acompanhando. O Dani, nosso amigo e parceiro, futuro violão da banda aí, em nome de Jesus. Está ensaiando para isso, né, Dani? O Luan e a Suzane são aí os pais que correm para cima e para baixo. Está lá com a Liane, eu falar com a Liane, que é a filha mais nova também. Estão aí correndo para cima e para baixo com esses dois, né? A Lívia, tadinha, né? Só faz fundo para mim, onde a gente vai, ela faz fundo para mim. Vamos lá, Apocalipse 19:7, só um versículo para a gente ser prático hoje. Eu quero falar com você sobre a noiva de Cristo. Diz assim lá: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Vamos orar?
Pai, mais uma vez, nessa manhã, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Nós queremos que o Senhor venha continuar falando conosco. Que a nossa mente possa ser levada cativa nessa noite ao Senhor. Nós não viemos aqui ter comunhão com problemas, Senhor. Nós não viemos aqui ter intimidade com problemas. Toda a preocupação e ansiedade na nossa mente nessa hora seja levado cativa ao Senhor. E toda a fortaleza da nossa mente que nos impede de ouvir a Tua mensagem seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. E toda a nossa atenção possa estar voltada para a Tua palavra. Espírito Santo, continua ministrando sobre nós e nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém? Texto de Apocalipse 19, aqui, você já conhece a história, um pouco dela. João está na ilha de Pátimos. Apocalipse 4, ele começa a ter as revelações. João tinha sido torturado. João foi o único discípulo de Jesus que não morreu não foi martirizado. Todos os demais foram martirizados. João morre por velhice. Já está com 80 e alguns anos na ilha de Pátimos. Só que João tinha sido experimentado porque ele foi mergulhado num tanque de óleo quente. 3 vezes, se eu não me engano. Então João está escrevendo essa carta num ambiente de prisão, porque ele estava preso na ilha de Pátimos. Bem provável que estivesse todo queimado e repuxado, talvez. Final da sua vida, e ele vai escrever uma carta apontando para o fim. Um homem experimentado no óleo quente, ainda com olhar de contemplação para o fim. Talvez a nossa geração é a geração mais próxima do fim. Eu creio que a geração da minha filha é a geração da volta de Jesus. Talvez eu não veja, embora eu queira ver. Mas eu creio que as crianças são a geração da volta. E aqui João aponta para algo muito especial, dizendo: chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Interessante que eu quero partilhar com você nessa manhã umas palavras do Dr. Randy Shimon McMurtry. Falei certo? Minha filha fala inglês, não fala, né? Então aqui eu faço um enrolation, né? The Power, the King, né? E esse doutor Randy, ele vai falar sobre o casamento judaico, algumas expressões judaicas que Jesus usa para nos dar exemplo da sua volta, algumas metáforas do casamento judaico. E eu não sou um grande estudante de judaísmo, mas eu amo ler sobre o judaísmo algumas coisas. E no judaísmo existem alguns rituais, em algumas culturas, em algumas regiões, existem algumas formas de conduzir um casamento. E eu vou aqui apontar algumas bem rápido para você. Primeiro que um menino judeu, aos 13 anos de idade, ele faz o bar mitzvah, que é o filho da bênção, ou é o filho da palavra, filho do fundamento. Eu estive em Israel em 2016, e eu tive a grata experiência de estar perto do Muro das Lamentações e ver uma família, ou várias famílias, chegando com o filho no ombro, cantando e celebrando, com uma Torá na mão, e eles celebrando, porque agora aquele menino de 13 anos de idade passa a ter maioridade, e ele agora responde por ele na sua vida espiritual, responde pela sua vida, pelas suas decisões. E foi muito legal, eu tinha gravado, eu perdi as gravações, infelizmente, e aquela festa com o filho tocando tambores, eles vêm com uma Torá no braço, eles descem o filho, e quando está chegando no templo, eles baixam o menino do ombro, o menino agora vai caminhando em direção ao Muro das Lamentações, e tem um monte de rabino lá, assim, uma coisa muito legal, e eles começam a ler a Torá, a ler a Torá, né? Abrem aquela Torá e começam a ler. Então, aos 3 anos de idade, o menino ele passa a ter agora essa maioridade para responder pelas suas decisões. E esse menino, perante a lei judaica, em alguns casos, ele tinha um tempo para casar, que era entre os 13, alguns vão dizer que até os 24 anos,
até os 20, depende da região, ele tinha que casar. Se ele não casasse nesse período de tempo, ele teria que se dedicar à função do pai. Então, esse menino agora, você pode depois acompanhar, ler Gênesis 24, de 1 a 10, Juízes 14. Esse jovem agora o jovem tinha 3 pontos que ele podia fazer. Primeiro, o pai se encarregava de organizar tudo, o que tinha que ser feito. Segundo, ou o pai contratava um ajudante. E o terceiro, o jovem organizava tudo sozinho. E ele fazia 3 coisas com essa noiva, ou com essa pretensão de casar, que eu quero falar com você sobre o casamento judaico. Quando esse menino, nesse período de tempo, entre os 13 e os 20 anos de idade, ele decidia casar, podia casar com 13, podia casar com 14, ou com 20, ou com 24, que era o máximo da idade. Ele tinha 3 coisas que ele deveria fazer. Primeira coisa, quando ele desejava uma esposa, ele levava um valor em dinheiro que representava o valor que ele pagaria pela sua noiva, o preço do resgate. O segundo, uma certidão de compromisso chamado Shit Erusim, que era uma certidão de comprometimento que ele iria casar com essa menina. E por último, um odre cheio de vinho. Preste atenção. Esse menino chegava na casa com o pai, levava uma quantia de dinheiro. A gente teve uma apresentação lá na Refidim, na época, com o povo da Angola. E eles disseram que na Angola também é assim ainda. A gente conheceu alguns lá angolanos, o Ivan. Eles contaram para nós que na Angola ainda é assim. Quando alguém quer casar, ele leva um dote pela filha e o pai decide se aceita o dote ou não por aquela menina. Então esse rapaz chegava e apresentava um dote para aquele pai, para aquela família, para aquela esposa. Não dê essa ideia, né? Que essa ideia é complicada, né, irmão? Você vai dar o que hoje em dia, né? Nem para comprar o apartamento que está dando hoje, imagina para entregar um dote. Eu tenho TDAH e minha mente já foge. Então eu vou voltar aqui rapidinho. A minha filha fala assim, pai, quando era na tua idade, era tudo mais barato. Na minha vez agora, o carro é 100 mil reais, um geminado de 300 mil, e a gente ganha 2 contos por mês. Vai comprar como? Não é verdade? Quando eu casei, irmãos, que já faz tempo, eu fui ver uma casa por 20 mil reais. E eu não tinha 20 mil. Quem dirá 300 mil, né? Hoje, mas Deus vai me dar uma casa nova, em nome de Jesus. Voltando para cá. E aí ele chegava nesse lugar, levava esse dote, conversava com o pai, levava um contrato, um pré-contrato, uma Shit Erusim, e botava um cálice de vinho em cima da mesa. E depois que eles decidiam ali na conversa com o pai, se o pai aceitava o dote ou não, tinha uma parte muito importante da história. Depois que estava tudo acordado, o pai da noiva, o pai do noivo e o noivo chamavam a noiva para o ambiente. E se ela aceitasse a proposta do menino, ela tomava o cálice de vinho. E dizia, eu aceito me casar com você. Eu aceito te esperar. E aquele jovem saía dali agora com um pré-contrato assinado. E ele tinha aproximadamente 1 ano, no máximo 1 ano, que fala de uma estação, fala de um tempo. Tudo na Bíblia tem um tempo profético, um tempo, uma estação. Para o judeu, ou biblicamente falando, uma geração é 100 anos. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Tudo tem algo na Bíblia profético. E ele tinha 1 ano para buscar essa menina. E durante 1 ano, essa moça assumiu um compromisso que ela iria esperá-lo. Esperá-lo como? Pronta, vestes limpas. Vocês conhecem a parábola das nécias? Com o seu óleo. Aquilo está apontando para um tempo em que, à meia-noite, o noivo surge. O que acontece? As prudentes entram. As que não tinham óleo não entram. Porque todo dia aquela noiva, pensa comigo, irmãos, ela colocava uma roupa para esperar o noivo. Todo dia. Porque ela não sabia o dia da volta de Jesus. E quando Jesus menciona que
que o filho não sabe nem o dia nem a hora, porque para o judeu, quem decidia o tempo da volta do filho era o pai. Quando o pai entendia, porque o filho iria preparar agora um lugar chamado Shopá, que era se eu não me engano é seu nome, que era uma tenda onde haveria as bodas. Então ele iria preparar um lugar para poder comemorar com ela as bodas de 7 dias. Você sabe que ele entrava numa câmara com a noiva e ficava com ela por 7 dias. A festa durava pelo menos 7 dias. Não sei se que dura 30 dias, mas eram 7 dias do noivo com a noiva. E ele agora ia preparar esse lugar da festa, do encontro, onde eles iam ter intimidade, onde ele ia verificar se realmente a noiva era pura, porque ele ainda podia rejeitar aquela noiva. E ele fala, vou preparar um lugar para nós. Se não me engano é um Shadar. E o pai decidia o tempo da volta do filho. Filho, quando você estiver pronto para buscar a sua noiva, eu vou dizer o tempo para você. Quando Jesus cita e fala assim, ó, nós não sabemos nem o dia nem a hora, só o pai sabe, ele está apontando para algo cultural da época. O judeu tinha esse costume, o filho não sabe. Mas o pai, quando perceber que está tudo pronto, que a câmara está pronta, que o lugar da festa está pronto, eu digo para você, filho. E ele ia preparar um lugar, uma casa, um ambiente para eles morarem. Por isso que Cristo menciona, eu vou preparar-vos um lugar. Ele está apontando para um tempo. E o que envolve essa relação? Depois, quando de fato o casamento se consumava, eles pegavam agora aquela taça de vinho que eles haviam tomado lá no começo, que ela havia tomado no começo, sozinha, e agora no casamento, no dia do casamento, ele pega um contrato chamado Ketubá, que é um contrato de casamento que o judeu usa até hoje, um contrato assinado com uma cláusula que não pode ser quebrada, porque há ali uma cláusula, há uma indenização se for quebrada. Ele vinha com uma Ketubá, agora assinava uma cláusula nova, rasgava a cláusula antiga, assinava uma cláusula agora fixa, pegava aquela taça de vinho do começo, e agora os dois bebiam na mesma taça, simbolizando uma união. Pegavam aquela taça, enrolavam num lenço e quebravam definitivamente. Jesus fala assim, na ceia, eu só vou voltar a tomar esse cálice agora, na minha segunda volta, quando será definitivo o casamento. Uma das coisas que mais me emocionam é pensar na volta de Jesus. Uma das coisas que mais me alegram, irmãos, de verdade, eu quero te falar uma coisa de verdade. Você já parou para pensar no retorno de Jesus? Tem dias que eu estou no louvor aqui, porque a minha área é adoração, eu amo adoração, eu toco no louvor desde os 14 anos de idade. Eu toco bateria, na verdade, violão, eu só atrapalho os meninos da música. E canto, porque eu amo cantar, adorar o Senhor. E tem horas que eu fico pensando assim, ó, eu não sei de verdade o que eu estou cantando. Às vezes eu penso, o que é ver Jesus voltar? O que é você ter uma revelação da face de Jesus? O que é você ter um olhar fascinado por Cristo? Porque perante alguém que tem um olhar fascinado por Jesus, eu tenho orado pela nossa igreja lá por uma coisa muito importante, tenho orado muito, pedindo a Deus que todos nós, que aquela casa tenha um encontro com Cristo, porque a partir do encontro com Jesus, cara, minha pregação nem existe mais. Conversando com essa semana com o Kleber me sugeriu um livro do Russell, né? Esqueci agora do Batismo de Lágrimas, isso? Batismo de Lágrimas, que eu não conhecia dele. Dom das Lágrimas. E foi interessante porque nós temos orado, a gente ora todos os dias lá das 6 às 7, todos os dias não, né? Todos os dias das 7 às 8, e às vezes das 6 às 7 da manhã a gente ora na igreja lá. E temos a sala de oração à noite, no sábado. E todos os dias que eu vou orar, eu peço para o Senhor um batismo de lágrimas na igreja. Eu não sei vocês, mas eu tenho ansiado por um tempo em que, sabe, irmãos, não precisa ter louvor.
eu não sei se é utopia da minha parte sonhar com um dia em que eu vou chegar num culto e vai estar todo mundo de joelhos. Amém. Alguém disse um amém. Sabe, um dia que eu vou chegar, que eu vou abrir a porta da igreja e vão estar todos adorando sem ter começado o culto. Porque a Bíblia fala que quando Jesus voltar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se eu sei que no dia do seu retorno isso vai acontecer, por que eu não me dobro hoje? O que nos impede de ter um coração e uma devoção de uma noiva que espera Jesus voltar? Porque, irmãos, o que envolve a espera de uma mulher é um coração fiel. O que envolve a espera de uma mulher por um homem que sai e diz, eu vou voltar, e ela acreditar que ele vai voltar, e todos os dias ela se preparar e se adornar para esse encontro, não sabendo o dia e nem a hora. O que faz um homem fiel, um homem judeu, a ir e construir um lugar, envolve fidelidade, envolve devoção, porque ela estava limpa todos os dias. Alguém que tem devoção se mantém purificado todos os dias. Alguém que tem devoção lembra, acorda, pode ser hoje o dia. E ela acordava e dizia, pode ser hoje. E ela se arrumava, pode ser hoje que ele volta. Pode ser hoje o dia do meu encontro. E se isso não nos causa lágrimas nos olhos, não nos causa um temor, uma fidelidade, nós temos que chorar. Nós temos que amar Jesus sobre todas as coisas. Você tem quanto tempo, Kleber? Fala para mim, por favor. Tem quanto tempo? 10 minutos? 11h20. 1 minuto. Eu amo falar disso. Quando eu vou orar pela manhã na igreja, um dos momentos mais importantes para a minha vida é quando eu chego de manhã naquela sala e só está eu. Eu boto um pad ali de manhã, tem uns tapetes no chão, porque é ali, cara. Porque é ali, se ele não falar com a gente, se eu não tiver um toque do Espírito em mim, eu não suporto mais nada. E tem dias que a gente fica ali pedindo, Senhor, toca-me, toca-me. E de repente você sente um toque do Espírito. E você chora e se quebranta. E você sabe, eu estou no caminho certo. E aquelas poucas palavras de Jesus, porque eu sei que existe muito mais que isso. Eu digo, Pai, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Estamos envolvidos numa geração que está aos poucos perdendo a sensibilidade. Aos poucos estão banalizando o sobrenatural. Aos poucos estão banalizando o poder de Deus. Se você percebe nos filmes, você assiste filmes da Marvel, onde o mundo espiritual para nós virou algo normal, demônios que aparecem, portais que se abrem, já não nos afetam mais, já não nos causam mais temor. Homens que fazem movimentos com as mãos, que abrem portais, são rituais espirituais, demônios que surgem naqueles buracos, fazendo que a nossa mente se acostume com aquilo que é extraordinário e a gente não tenha mais fascinação ou pelo menos temor daquilo que é extraordinário. Quando alguém chora na igreja ou está passando por um toque do Espírito, nós estamos tão endurecidos com o coração, estamos tão acostumados com aquilo que é sobrenatural, porque para nós passa a ser natural. Nós não sentimos mais a dor de alguém chorando. Ah, isso aí é novo convertido. Ah, isso aí é meninice. Ah, ele é muito novo na fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tem uma parábola chamada Parábola do Grande Banquete. Parábola do Grande Banquete, ele fala que o Senhor os chama para comer na mesa, os da casa. Os da casa não comem, porque estão ocupados.
já se acostumaram com o banquete todo domingo. Banalizaram a mensagem, banalizaram os cultos de domingo, banalizam as canções que cantam. Ele fala, não tem problema. Vão pelas ruas. Chamem os famintos. Chamem os famintos. Porque uma palavra para um faminto, um pedaço de pão, como aquela moça diz, Senhor, eu quero comer só da migalha que cai da mesa. Nós estamos comendo um banquete toda semana. E nós não choramos pelo banquete mais. Estamos como noivas que não esperam o retorno de Jesus. Estamos às portas, irmãos. E nossa cabeça está em quê? Dinheiro, conquistas, negócios. E se você é bom de Bíblia, sabe que isso já foi profetizado. Nos últimos dias, eles se darão em casamento, vão comprar e vão vender. É a mente deles. Só interesses pessoais. O amor esfriou, a espera acabou. Estamos aqui nesse ambiente contando as horas para almoçar. Um dia eu falei no culto de domingo na igreja, vocês estão prontos para um avivamento? Porque a hora que ele vir, você não decide mais nada. E eu faço a pergunta para mim mesmo, você está disposto? Olha, se ele falar assim, ó, eu vou descer hoje. Ele está aqui. O Basel fala uma frase muito legal, presença objetiva e subjetiva. Ele está no ambiente, de forma subjetiva, mas tem a presença objetiva, que ele entra e ele se manifesta no meio. E a manifestação depende do coração. Se fizermos uma rápida avaliação da nossa motivação, nós certamente já contabilizamos o tempo aqui. E eu tenho um devocional que eu escrevi que é assim, ó, o Jesus que não cabe na minha agenda. Porque se ele decidir mexer na sua agenda... E sabe o que acontece muitas vezes? Já estou acabando. Eu até fugi da mensagem. Não fugi muito, mas vou voltar para ela. Deixa eu te dar um exemplo bem rápido aqui. Você tem uma agenda essa semana prontinha para fazer todas as suas atividades. Se amanhã ou se hoje morrer um parente seu e amanhã tiver um velório, você desmarca a sua agenda ou você continua com ela? Quando morre um pai, quando morre um filho, você pega a sua agenda, nem pega, né? É automático. Morreu o pai do cara, não vai vir trabalhar. Uma morte mexe com a nossa agenda. Por que a morte de Cristo não mexe na tua agenda? Por que nós negociamos nosso tempo só com o que dá lucro? Porque eu trabalho, eu falo para a gente lá na minha cidade, a nossa área portuária. Eu estou acabando de verdade, irmãos. E lá na minha área portuária, a maioria das pessoas trabalham por pegada. Tipo, ele se escala, ele trabalha, ele não precisa se escalar para trabalhar, mas se ele quiser se escalar, ele se escala, ele trabalha, ele recebe. Muitas pessoas não conseguem não se escalar para trabalhar, porque na verdade ela sabe que existe uma recompensa em trabalhar. Muitos de nós trabalhamos por recompensa. Fizemos hora extra por recompensa. Gastamos 8 horas do nosso dia num trabalho. Por que você gasta 8 horas do seu dia no trabalho? Porque ele te dá uma recompensa. Já pensou em gastar 8 horas do seu dia só em oração? Na sua cabeça é automático. Que recompensa que isso tem?
Gastar 8 horas não tem recompensa para mim. Mas se amanhã alguém te ligar e falar assim, cara, eu tenho um trabalho para você que é top, é 18 horas, mas tu vai ganhar 4 pau. Você vai dizer na hora, eu vou. Mas se marcar um turno de 24 horas na igreja para oração e tentar fechar um relógio de 24 horas, às 4 da manhã, irmãos, quem vem? E aí nós cantamos assim aqui na igreja, aqui e lá, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu fico imaginando Jesus olhando a canção. Meu Deus do céu. Como ele fala em Malaquias, eu acho, seria melhor que vocês parassem de me oferecer. Malaquias capítulo 1, capítulo 2. Seria melhor fechar as portas desse templo, que vocês parassem de me oferecer esse tipo de canção. Que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Essa canção devia ser, tá na porta da nossa geladeira. Nós devíamos todo dia olhar para aquela canção e dizer, será? Será que eu sou uma noiva que se prepara todos os dias? O final da história conta que Jesus irá encontrar uma noiva. Haverá um casamento. O que eu falei aqui nessa manhã, ele fala que o amor de muitos se esfriará. E o Ale diz assim na canção dele, mas não todos. Talvez para nós, para mim, para você, a gente foi afetado por essa palavra nessa manhã. Mas você pode dizer, não, essa palavra não é para mim, porque eu não sou todos. E eu quero ser encontrado fiel. E todos os dias, quando eu lembro, eu medito nessa palavra. Essa palavra e essa voz de Jesus dizendo para mim assim, ó, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Todos os dias eu penso nisso. No encontro com o meu amado. Pode ser hoje. Pode ser indo para casa. Pode ser meu último culto aqui. Estão no carro comigo, né? Calma. Só eu. O doido falou, eu não, né, pastor? Mas você já pensou que pode ser seu último dia? Essa semana morreu um jovem de 20 anos lá na cidade. Indo trabalhar, meia-noite. À meia-noite, tudo acabou. E a canção do F-Hop, quando a meia-noite chegar... E ele morreu, 20 anos de idade. Tudo pela frente. O Senhor vai encontrar uma noiva fiel. A noiva de Apocalipse está dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso significa que haverá uma igreja orando. Isso aponta que haverá fiéis. Haverá remanescentes. Aponta que há esperança para nós. Aponta que você pode dizer, eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem. Você pode dizer para você, eu não sou o Senhor dos que retrocedem. Aquele, pois, que põe a mão no arado, não pode mais olhar atrás. Há esperança para nós. Celebramos a ceia nessa manhã, porque há esperança para nós. O Cristo ressuscitado ao terceiro dia prometeu para nós que nos prepararia um lugar. Você crê nisso? Ele falou, eu vou vir buscar a minha noiva, atadas com vestes de justiça, porque a noiva já foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. A grande boa parte da história é que o sangue já nos lavou. Por isso, talvez a gente vai sair daqui um pouco chocado,
Mas esse choque, não é para nos parar. Ah, pastor, não é para te motivar. É para te dar um gás. Eu sou um coach, irmão, você não sabe disso. Eu sou quase um The Power King. Para você dizer assim, Senhor, a partir de hoje eu vou me levantar. Vou mudar meus hábitos, eu vou refazer minha agenda, eu vou gastar horas nas escrituras. Eu vou ser como uma noiva que te espera todos os dias. Eu vou ser como uma mulher que está todos os dias com suas vestes limpas, com suas vestes puras. Eu vou andar em fidelidade. Eu vou queimar os amantes que me prendem, sejam eles jogos, sejam eles séries que roubam o meu tempo de ti. Nada de problema de você ver futebol, nada demais você assistir filme, desde que isso não roube o lugar do Senhor. A primazia, o seu abrir os olhos pela manhã, o seu pensar, o seu meditar, sejam as Escrituras. Porque o Senhor Jesus está te preparando para o retorno. Ele está mudando a sua vida, mudando a sua trajetória para te encontrar pronto, ataviado com atos de justiça, para que você o encontre com um coração alegre e feliz. E um coração quebrantado Ele não rejeitará. Nós estamos esperando o nosso noivo. Agora pense na cena, irmãos. Pense na cena do noivo chegando. Pensa na cena louca, assim, o céu se abrindo. O homem chegando, irmãos. Os filhos sendo levantados, os mortos vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, seremos levados às nuvens. E entraremos nas bodas com Ele. Pensa na cena, irmãos. Quando nossa agenda vai parar definitivamente, você vai jogar o celular fora. Acabou isso aqui. Nem live vai dar fazer no Instagram. A pessoa vai ter uns loucos que olha só, ele está voltando. Fazer uma live, tirar uma selfie com Cristo. Jesus, aqui é Jesus. Aí bota embaixo, eu avisei. Eu tinha razão. Aí marca os amigos desviados, né? Eu tinha razão. Olha eu com o pai aqui, né? Mas vai ser sobrenatural, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Senão eu vou embora aqui. Vamos orar. Vão ter os caras que vão dizer assim, né? Viva, eu sou pré. Eu falei que era essa tribulação, eu falei. Vai ter umas coisas assim. Eu tinha razão na minha tese. Vamos orar, Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por essa casa, por essa igreja. Porque o Senhor plantou essa casa nesse lugar. Como é bom ver irmãos, Pai, na fé. Como é bom ver uma família reunida nesse ambiente. Como é bom sentir, Pai, que nós já nos conhecemos. Como é bom, Pai, saber que o Senhor está às portas. Que hoje nós tivemos apenas como reflexo, mas em breve o veremos face a face. Obrigado por cada filho teu nessa manhã. Cada um que um dia, Pai, foi motivo de oração e hoje é uma resposta de oração. Obrigado porque nós nem deveríamos estar aqui, porque cada um de nós tem uma história maluca. Mas aprove Deus nos encontrar e nos fazer, Pai, fazermos parte da tua família. Obrigado porque o Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado porque fomos enxertados na videira. Obrigado porque o Senhor nos deu o direito de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque toda a orfandade foi quebrada na cruz do Calvário e hoje temos um pai e temos uma família. Obrigado porque toda a escrita de dívida que havia contra nós foi cravada na cruz do Calvário
E hoje temos vida, abundante vida. Obrigado porque do nosso interior hoje flui rios de águas vivas. Obrigado porque aquele que come do pão e toma da água nunca mais tem fome e sede, porque o Senhor nos sacia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem forjado o coração da igreja para os últimos tempos. Continua nos forjando a te amar sobre todas as coisas. Continua, Pai, destronando os amantes que nos prendem. Como o Hebreus diz, eu me desprendo de todo o pecado que me segura. Senhor, nós perseguimos o Senhor. Nós prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque em cada manhã, Deus, as tuas misericórdias se renovam e todos os dias nós podemos levantar e dizer: Senhor, me perdoa, e nós começamos de novo. E nós encontramos esperança, encontramos vida, encontramos poder, encontramos palavras, encontramos alento no meio da tribulação, encontramos, Pai amado, palavras de vida eterna em Ti. Por isso somos como Pedro: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Senhor, nesse tempo, nesses dias, para essa casa, nós te pedimos: abre nossos olhos como o Senhor abriu os olhos de Estevão. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Queremos contemplar a Sua face. Nós queremos ser afetados por uma visão celestial. Afeta nossa mente, arranca a cegueira que nos prende. Tira, Pai, toda e qualquer coisa que tenha nos entorpecido nesses tempos. Todo sistema que nos entorpece com entretenimento, Senhor, com coisas que apenas querem nos sustentar, nos dando prazer rápido, dopamina rápido, porções, em nome de Jesus. Nós queremos experimentar algo que é profundo, nos leva a experimentar a profundidade, nos leva a ter um olhar como o de Davi. Uma coisa eu peço e a buscarei, que eu possa habitar na Tua casa todos os dias da minha vida, que eu possa contemplar a Tua beleza, que os nossos olhos possam contemplar a beleza do Cristo. E como diz aquela canção: qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza, Jesus. Que possamos mergulhar nas Escrituras, mergulhar na Tua palavra, ter paixão, Jesus, pelas Tuas palavras. Paixão, nos dá um coração de lágrimas, paixão, devoção pelo Senhor. Nós não temos mais nada, nós não temos mais nada se não é o Cristo. Sim, Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Fique mais um momento de olhos fechados. Peço permissão para essa casa. Feche seus olhos. Qual a beleza que existe.
Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza, Jesus. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo. Cristo. A beleza. A beleza. Cristo, diga Cristo, Cristo, beleza de Deus, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer. Queremos conhecer, sim, Cristo. Cristo, diga pela última vez, qual a beleza que existe em ti. Que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Sim, Senhor, diga qual a beleza. Jesus. Sim, Senhor. Ao te contemplarmos, Senhor, tudo muda. Ao te contemplarmos, Senhor, nós somos transformados. Somos modificados de dentro para fora, Senhor. Não permita, Senhor, caminharmos, Senhor, desatentos, desleixados para com as responsabilidades que temos, Senhor. Mas que possamos te conhecer, Jesus, e prosseguir em te conhecer todos os dias, Senhor. Não para obtermos meras informações, mas para termos o conhecimento real do Senhor sobre as nossas vidas. O conhecimento que muda tudo, o conhecimento que transforma,
as nossas mentes e corações, a ponto de deixarmos tudo, queremos abandonar tudo para te seguir, Senhor, para te servir, ó Deus. Essa igreja declara nessa manhã, Senhor, que Tu és o mais belo, digno de ser adorado. Se existe alguém aqui que não Te conhece ainda, que não teve uma experiência contigo, Senhor, que nessa manhã o coração dessa pessoa possa começar a arder de desejo em querer Te conhecer, Senhor, e querer experimentar o que o Senhor tem para oferecer. Leva-nos, Senhor, a águas mais profundas. Existe um oceano do Teu Espírito para nós, e às vezes estamos acomodados, Senhor, na beira, acomodado na margem, na superfície. Espírito de Deus, nos leve a águas mais profundas do conhecimento do Senhor. Leva-nos. Leva-nos, Senhor. Assim oramos nessa manhã. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Como é bom sentir a presença do Senhor. Irmãos, nós, nesse instante, estamos encerrando o culto. Nós vamos ter um almoço lá atrás. Se você não comprou o seu ticket, você pode adquirir lá atrás com o Paulinho e com o Davi, tá bom? Eles vão passar para vocês os valores certinhos lá. E nós vamos nos dirigir aqui para nossa cantina, onde nós vamos almoçar. Então não vai embora, vamos ter esse tempo juntos, vai ser muito bom. Amém, irmãos? Então compre lá com o Davi, com o Paulinho. Lembrando então as nossas atividades essa semana, nós temos Reformar, terça-feira, Reformar, tá bom? Isso aqui é só para quem entendeu a piada. Semana passada eu dei uma gafe, mas tá tudo bem. É Reformar, tá bom? Reformar. E aí na quarta-feira, irmãos, não esqueça, a gente tem sala de oração. Essa semana a gente tem um turno de devoção. Tá, tudo normal, segue tudo normal. Turno de devoção no período da tarde. E a partir das 20 horas, então, nós temos um momento de intercessão. Vamos estar aqui. Estamos orando pela igreja perseguida. Então tem sido muito bom. Essa última terça estava aqui. Foi muito bom, foi muito edificante. Foi um tempo maravilhoso. Amém, irmãos? Vamos orar então? Vamos fechar os corredores? Vamos dar a mão para os nossos irmãos? Aleluia, vamos orar, vamos encerrar esse culto. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não. Ei, sexta-feira, irmãos. Sexta-feira nós temos o nosso sarau. Vamos estar aqui juntos. Eu sei que eu já falei, mas vale repetir, tá bom? Traga um amigo. Alguém conhece o pastor Dudu? Vamos estar aqui, vamos abraçar. Se você puder trazer algum presente, eu acho que vai ser muito válido. O pastor Dudu tem se dedicado à obra do Senhor, não pôde estar aqui hoje, está atendendo uma agenda, mas sexta-feira a gente vai estar junto, dando um abraço nele, amém? Vamos orar, igreja? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã tão gloriosa, Senhor. Primeiramente, te agradecemos pelos nossos irmãos ali da base, da Save, pastoreados pelo pastor Juliano. Senhor, obrigado pela vida desses irmãos queridos que vieram aqui, Senhor, se dedicando, trabalhando, oferecendo o melhor para Ti nessa manhã. Obrigado pela vida deles. Senhor, abençoa a vida deles, que eles possam ter um retorno abençoado para os seus lares. Abençoa o pastor Juliano, Senhor, toda a sua dedicação, que ele venha a prosperar naquele lugar, Senhor. Nós oramos sobre prosperidade na vida do Juliano, Senhor, no âmbito espiritual, no âmbito material, que o Senhor prospere o trabalho das mãos do Teu Filho, Senhor. Que essa palavra que foi ministrada nessa manhã
possa surtir efeito nos nossos corações, que nós possamos durante essa semana aplicar, Senhor, essa palavra, e que nós possamos ser realmente como uma noiva desejosa, que espera e aguarda, Senhor, a Tua vinda, Jesus. Leva-nos para este lugar, Senhor, para este posicionamento. Sim, Senhor, também oramos sobre a alimentação, tudo que vai ser feito agora, que nós possamos ter um tempo de comunhão na Tua presença junto com os nossos irmãos, Senhor. Assim oramos, desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Estenda a sua mão para cá, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todo o povo de Deus diz: vão em paz, que Deus abençoe, e aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos comer agora.